Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O programa de hoje vai falar sobre questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Com a pandemia, muitas pessoas estão mais dentro de casa, convivendo mais com familiares. E isso, às vezes, acaba gerando alguns transtornos, depressão, ansiedade e até, em alguns casos, solidão. Por isso, muitas pessoas estão procurando mais profissionais de saúde para poderem, pelo menos, amenizarem esses problemas. No programa de hoje, a gente vai conversar com profissionais para saber como é que está a procura dessas pessoas e dar algumas dicas para você que está tendo algum tipo de problema. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como dissemos na abertura do programa, muitas pessoas estão tendo uma série de problemas por conta da pandemia do novo coronavírus. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre esses problemas e também ter algumas dicas de profissionais. A nossa primeira convidada do Cidadania de hoje é a professora Raquel Sartori. Ela que é psicóloga e também docente do curso de Psicologia da Unifev, do qual nós agradecemos desde já, professora, a sua participação no programa Cidadania. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer a população a respeito desse assunto. Bem, professora, a senhora disse, comentou com a gente a questão desses problemas que estão relacionados aí à pandemia do novo coronavírus. Inclusive, no seu consultório, muitas pessoas estão procurando algum tipo de ajuda. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas que estão lhe assistindo o que está acontecendo, por que a pandemia tem gerado esses tipos de problemas. A pandemia ela gerou uma série de efeitos emocionais nas pessoas, Tanto um aumento de ansiedade, por não saber o que vai acontecer, por não ter previsibilidade de quando as coisas vão voltar a um nível de normalidade, Então as mudanças foram muito drásticas, mudanças no trabalho, na rotina de trabalho, para os adolescentes e crianças, mudanças na rotina escolar, dos contatos sociais. Então essas condições geraram muita ansiedade para as pessoas. Além disso, também aumentou os casos de depressão, no sentido de que as pessoas perderam muito acesso às fontes de lazer. Então, coisas que antes geravam alegria, satisfação, bem-estar, elas estão privadas disso. Não podem mais passear, não podem mais ver familiares, não podem mais encontrar com os amigos. As atividades físicas também ficaram bastante restritas, em parques, academias. Então, atividades que antes eram tidas como atividades de lazer, bem-estar e conforto, as pessoas ficaram bastante privadas. Então isso também aumentou sentimentos de tristeza, desânimo e um pouco de desesperança de que as coisas vão melhorar, se associando aí a um quadro de depressão. Associado a tudo isso, a gente também teve um maior confinamento, que é típico aí desse período de isolamento, um maior confinamento em casa e sem chance de se afastar um pouquinho quando as coisas estão gerando problema. Então, muitas vezes a gente vê que ficar em casa é visto como uma oportunidade de estar com os familiares, de desfrutar, de passar mais tempo junto, porém está todo mundo nesse estado de maior tensão, de maior estresse, de maior ansiedade e juntos em casa, sem possibilidade de escape. Então, isso tende a aumentar muito os conflitos familiares, porque na rotina mais comum, as pessoas têm a oportunidade de se afastar um pouquinho, Então vai para a escola, vai para o trabalho, vai na casa de um amigo, vai visitar um parente, relaxa, conversa, distrai e volta. Os problemas amenizam um pouco. Agora, nessa condição de confinamento, não tem escapatória. Começou a ter conflito, começou a ter problema, continua ali imerso naquelas relações, o que aumenta muito a tensão e o que, infelizmente, está gerando muitos casos de divórcio, que está sendo também um cenário mundial aí do aumento dos casos de divórcio nesse período, por exemplo, Então, a gente vê que são muitos os problemas e os conflitos que
essa pandemia gerou para a vida das pessoas, que certamente alterou muito os estados emocionais delas, né? Isso sem contar mudanças de trabalho, imprevisibilidade com relação à renda, que caiu muito para as famílias, para algumas famílias, a sobrecarga de atividades em casa, então as famílias tendo que conciliar serviços domésticos com trabalho, com cuidado com as crianças, com os relacionamentos afetivos. Na realidade, virou uma bagunça a vida das pessoas, né? E na sua opinião, todas essas situações exemplificadas, elas afetaram mais os adultos ou as crianças, ou em igual partes? Qual a sua análise em relação a isso? Olha, eu acho que todos foram muito afetados, né? O que eu tenho percebido aqui de uma análise mais individual mesmo de consultório, o que eu tenho percebido é que nesse momento que nós estamos, as crianças e os adolescentes estão mais afetados. No começo da pandemia, eu notava uma dificuldade maior para os adultos, pela insegurança, imprevisibilidade em relação ao trabalho, à renda, os cuidados excessivos com a higiene. Então, era notável uma ansiedade, uma tensão maior para os adultos. E os adolescentes e as crianças ainda entendendo como um período de férias, que seria legal ficar em casa, tudo muito novidade. As crianças e os adolescentes ainda entendendo pouco o que estava acontecendo, e os adultos mais tensos no começo da pandemia. Com o passar do tempo, como nós já estamos há quase 6 meses, né, nessa condição, com o passar do tempo, os adultos foram encontrando caminhos para retomar a vida, até por conta da necessidade financeira. Muitos voltaram para o trabalho, então voltam a sair um pouco de casa, se reorganizam com algumas coisas. E as crianças e os adolescentes foram ficando muito tempo nessa condição, sem a menor chance de escape dela. Então, um adulto ainda precisa sair para ir no mercado, para fazer alguma coisa, e deixa a criança em casa para evitar aglomeração. Então, as crianças e os adolescentes ficaram num confinamento ainda maior do que os adultos, que acabam saindo para as necessidades básicas, e as crianças e os adolescentes não. Então, nesse momento, eu noto as crianças e os adolescentes muito mais fadigados dessa situação, pelo isolamento dos colegas, a falta de contato, o excesso de atividades online também extremamente cansativo, muito agitados em casa, e isso também trazendo um transtorno muito grande para as famílias, no sentido dos pais terem que acompanhar essas atividades escolares, essa dificuldade de lidar com essa agitação da criança, que requer uma atenção muito grande dos pais nesse momento, já que não tem os pares para brincar, para se distrair. Então, eu acho que a pandemia afetou de maneira um pouco diferente os adultos e crianças e adolescentes em cada fase da pandemia. Bem, eu gostaria que a senhora falasse para a gente agora, por favor, quais são as situações das pessoas que estão lhe procurando no consultório, qual que é o perfil dessas pessoas, como se são mais homens, mais mulheres, a média de idade, o que elas relatam, que tipo de ajuda que elas estão procurando? Olha, atualmente a gente tem uma procura no consultório psicológico muito variada. A gente já teve períodos, até em termos históricos, que a terapia era mais procurada por mulheres, jovens, né? Tinha um público mais homogêneo. Atualmente, a gente vê que a terapia está sendo muito aceita e buscada, independente de faixa etária e de sexo. Então, eu tenho desde idosos que procuram a terapia, a crianças, né? Famílias que procuram para crianças e dos dois sexos. Assim, a gente atualmente não tem mais muito uma homogeneidade na procura dos serviços. E o que tem, a procura por novos atendimentos tem sido muito em função de ansiedade, pessoas que estão extremamente ansiosas nesse contexto, inicialmente, né, lá no início da pandemia, muito preocupadas com a questão da higiene, até com um controle excessivo sobre isso, desenvolvendo quadros de TOC mesmo, transtorno obsessivo compulsivo, né, uma tendência exagerada até para limpeza, e uma tensão muito grande em relação a tudo isso, claro que muito contextualizado nisso que a gente está vivendo, e nesse momento muito estresse em relação a esse acúmulo de funções, e dificuldade de manejo das crianças em casa, dificuldade de lidar com tantas atividades variadas acumuladas nesse ambiente doméstico. Então está sendo muito relacionado a esse estresse e a ansiedade que a gente está vivendo no período. Bem, existe uma tendência
desse tipo de serviço especializado, no caso aí dos psicólogos, por exemplo, continuar no pós-pandemia? Olha, o que a gente tem visto na literatura é que sim, né? Porque essas dificuldades, elas foram, vamos dizer assim, exacerbadas nesse período, né? Elas foram evidenciadas nesse período. Porém, são dificuldades da vida das pessoas, que talvez elas tenham entrado em contato maior agora, mas as dificuldades observadas, por exemplo, nas relações familiares, elas já existiam. Elas só ficaram mais evidentes, mais intensificadas agora, né? Fez com que as pessoas olhassem mais de frente para os problemas que elas estão vivendo, mas não que não existissem antes. É que certamente antes achavam caminhos para se esquivar de olhar para isso, para se distrair do problema e tudo mais. Então, não que esses problemas antes não existissem, eles existiam e nesse período eles só ficaram mais intensificados pelo calor da situação. Então a gente imagina que pós-pandemia há uma tendência que as pessoas sim se mantenham nessa busca pelo atendimento por terem notado e se percebido imersas a uma série de problemas e de dificuldades que antes eram mascaradas em função de outras condições da vida. Para nós encerrarmos nosso bate-papo, gostaria que a senhora deixasse aí algum recado, alguma dica para as pessoas que estão em situações diversas em casa ou que estão tendo algum tipo de atrito com familiares ou estão muito sozinhas, muito ansiosas, como a senhora disse. Qual que é o seu recado para essas pessoas? Olha, eu acho que o fundamental para a gente melhorar a nossa condição de convivência, né, em casa e lidar com os conflitos é a gente ter uma relação mais empática, um olhar um pouco mais empático com o outro. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo estressado, tá todo mundo alterado. Então é fundamental a gente ser um pouco mais tolerante com o outro, tentar entender o que o outro está passando antes da gente também já devolver com agressividade, com estresse, com tensão. Então é claro que está difícil para todo mundo, mas é fundamental a gente respirar fundo um pouquinho e tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro, desacelerar um pouco, tolerar as dificuldades que o outro está passando naquele momento, ser compreensivo. Eu acho que essa sensação de acolhimento uns com os outros é que alivia um pouquinho as tensões do momento, né? Antes de julgar, de reclamar, de apontar as falhas do outro, é a gente entender que o outro também está passando por sérias dificuldades, né? Também tem suas tensões, então não é momento de discussão, então tentar dar um passinho atrás, esperar a poeira baixar e algumas coisas tentar não resolver na hora. A gente tem uma tendência de não deixar as coisas para depois, né? Isso até às vezes é ditado, que a gente tem que resolver tudo na hora, não pode levar desaforo para casa, às vezes o desaforo já está lá em casa. Então tentar deixar para depois, aliviar a tensão e resolver mais para frente. E aqueles casos mais graves, como a depressão, por exemplo, né, procurar a ajuda de um profissional, é claro. Sim, certamente. Sempre buscar a ajuda de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. E claro que para os casos graves, né, em casos de, por exemplo, violência doméstica, abusos, coisas do tipo, aí isso obviamente não dá para deixar para depois. A gente tem que recorrer à denúncia, recorrer a familiares que nos dê apoio. Tem situações que certamente não dá para deixar para depois. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. E tenho certeza que foi de muita valia para as pessoas que estão assistindo nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Está aí, portanto, a professora Raquel Sartori, ela que é psicóloga e também docente do curso de Psicologia da Unifev, falando com a gente aqui no Cidadania. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre comportamento na pandemia. Agora eu vou conversar com a Daniele Gratão, ela que também é psicóloga, e estava nos dizendo que houve sim um aumento pela procura de pessoas em consultório por conta dessa pandemia. Antes de mais nada, Daniele, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Imagina, eu que agradeço. Bem, conta pra gente, né? Você estava comentando com a gente agora há pouco que por conta da pandemia, por vários fatores, dos quais eu gostaria que você relatasse para a gente, por favor, como é que está sendo essa procura pelo profissional, no seu caso, né, você que é psicóloga, por conta dessa pandemia?
Realmente, nos últimos tempos, as pessoas têm buscado mais apoio, né, emocional para lidar com as diversas situações do dia a dia, e em especial agora, nesse período da pandemia, que já tem algum tempo, né, alguns meses, as pessoas têm procurado ajuda para aprender a lidar com algumas questões, principalmente relacionadas a sintomas de ansiedade, de estresse, de preocupação por conta dessa fase que nós estamos passando, o isolamento, né, que tem mexido muito com as pessoas que têm se sentido mais sozinhas, em especial os jovens, quem está nessa fase ensino médio, faculdade, podemos dizer talvez dos 18 até os 30 anos de idade mais ou menos, essa procura pelo menos aqui aumentou bastante, e sempre envolvendo sintomas de ansiedade, preocupação com o futuro, quem está nessas fases de transição, né, típicas dessa idade, e também o sentimento de solidão, de não poder sair, de não poder ver os amigos. Quem tinha uma rotina muito ativa nesse sentido tem sentido falta, né? Tem tentado manter contato com os amigos de forma virtual, mas os relatos é que não é a mesma coisa, né? Que sente falta de frequentar os ambientes que gosta. Enfim, e tudo isso vai gerando sintomas emocionais, e eu acredito que esse seja um dos motivos que as pessoas têm procurado ajuda. E qual que é a maioria, qual seria o perfil, além do que você já nos disse, o perfil das pessoas que estão te procurando? Bom, além desses, né, e também com pessoas dessa idade, as famílias, né, que estão convivendo, passando mais tempo juntos em casa, têm enfrentado algumas dificuldades também. Porque a convivência antes era menos, né? Todo mundo saía para trabalhar, para estudar, acabava se vendo em casa mais à noite ou aos finais de semana. E agora quem está trabalhando em casa, estudando em casa, fazendo todas as atividades de rotina dentro do ambiente de casa, também está tendo que conviver mais tempo com a família. E eu costumo dizer que tem vindo à tona questões que já existiam, mas que talvez não se faziam tão presentes por conta dessa convivência que era menor e agora aumentou. Então, muitos relatos de dificuldade para lidar, né, com o convívio familiar. Então, as pessoas têm buscado ajuda também para isso, né, para aprender como manejar esse tipo de situação. Porque aí não é só o problema de dificuldade de convivência em casa, junta com todo o resto, né? A preocupação com a doença, esses cuidados que a gente tem que estar sempre, né, ligados, assim, a gente recebe muita informação, que é importante, né? A gente tem sim que se cuidar, mas esse excesso também gera um desgaste muito grande e vão acumulando todas essas questões que acabam interferindo na nossa saúde mental. E mesmo essas pessoas que não estão passando por solidão ou por algum outro tipo de problema, como você já nos citou, independente de qualquer tipo de problema, né? Essa pandemia mexeu com a cabeça de todos nós, né? Se a gente falar que não, a gente está mentindo. Eu acho que é uma situação que mexeu com todo mundo e continua mexendo, né? Emocionalmente falando, porque independente da idade, da condição social e financeira, né? Todo mundo está sofrendo algum tipo de impacto. Talvez, sim, cada pessoa sinta de uma forma diferente, mas essa percepção, esses danos, né, na nossa saúde mental, eu acho que é geral. É com todo mundo tem sofrido esse impacto. Eu costumo falar muito sobre a gente tentar identificar o que realmente a gente pode fazer diante dessa situação. Porque, como já passou algum tempo, então a gente achava que ia ser mais rápido, né? Lá no começo da pandemia, todo mundo torcendo para que a situação passasse logo, e foram passando os meses e não foi o que aconteceu. E ainda estamos sem previsão de acabar, tendo em vista que não temos ainda, né, uma solução definitiva. Exatamente. Então, já que essa é a condição que a gente se encontra, a gente precisa encontrar formas de tentar viver melhor, né, dentro das possibilidades, entender o que não está no nosso controle, né? A pandemia não está no nosso controle, mas as nossas atitudes sim. Então, pensar também o que a gente quer para depois. Quando esse período acabar, que lembranças que a gente quer ter dessa fase? A gente vai olhar como um período, né, muito difícil, horrível, ou a gente vai tentar olhar para tudo de bom que a gente fez, né, para tentar passar por isso de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Eu acho que a busca de ajuda de psicoterapia nesse sentido é muito interessante, né, porque ajuda a olhar dessa forma, a ter um outro olhar para essa fase tão difícil que nós estamos vivendo. Tá certo. Eu vou voltar um pouquinho no nosso bate-papo para que as pessoas que estão em casa entenderem um pouquinho melhor. Nós falamos de solidão,
falamos, né, de depressão e de uma série de coisas. Eu gostaria que você, por gentileza, explicasse cada uma dessas, vamos chamar assim, de causas, a depressão, a solidão, a ansiedade. O que vem a ser isso no sentido de quando que isso é considerado depressão? Quando isso é considerado ansiedade, por favor? Bom, todo transtorno mental, ele tem causa multifatorial. A gente não pode dizer que, por exemplo, a pandemia causa depressão, a pandemia causa ansiedade. Não, a gente não pode olhar dessa forma. A gente tem que entender todo um contexto. Por isso que esse tipo de avaliação geralmente é feita por profissionais da área da saúde mental, que é psicólogo, psiquiatra, que são os profissionais que são treinados para observar, para entender o contexto de cada pessoa que é atendida, né? E de onde que estão vindo essas emoções. A ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. Todo mundo sente ansiedade em algum nível. Inclusive, ela é importante, né? Estranho seria se a gente não sentisse pelo menos um pouquinho de ansiedade. O problema é quando essa ansiedade é desmedida, né? Ela está numa frequência muito alta, ela começa a causar impactos na nossa vida. Então, essa avaliação ela é feita individualmente para entender se essa ansiedade dessa pessoa está em nível normal ou se está passando desse nível normal e está causando outras consequências. Já no caso a gente falou sobre a solidão, né? A solidão, ela é um sentimento também, mas ela pode caminhar para um processo de depressão, mas não necessariamente, pode acontecer. Então, quando a gente pensa em depressão, a gente tem que tentar diferenciar depressão e tristeza. Tristeza também é uma emoção natural do ser humano. A gente, ao longo da nossa vida, passa por momentos que a gente se sente triste. É normal. O problema é quando essa tristeza se prolonga por muito tempo, a gente não consegue sair desse quadro de tristeza, a gente começa a sentir outras coisas também, como necessidade de ficar mais isolado, né? As pessoas têm uma visão de depressão, de forma geral, muito errônea, de entender que depressão, quem tem depressão é aquela pessoa que fica deitada na cama o tempo todo, não quer levantar, mas tem pessoas que têm depressão que não apresentam esse quadro, não apresentam esse sintoma, mas têm preocupação excessiva, não conseguem dormir bem, não conseguem se alimentar. Então tem uma desregulação aí nesse sentido, por isso que tem que ser avaliado pelo profissional. Tá certo. Bem, e para as pessoas que estão te assistindo, de modo geral, quais seriam as dicas que você dá agora para esse período de pandemia, para que pelo menos a ansiedade, a depressão e outros problemas, como você já citou, possam ser pelo menos amenizados? Bom, nós estamos passando por uma fase, é um período de transição. Toda fase, ela acaba, né? Essa situação que a gente está vivendo, por mais difícil que seja, ela não vai durar para sempre. Então, em primeiro lugar, ter essa consciência, ter essa percepção, entender que não é porque é uma fase que a gente tem que ficar parado esperando passar. A gente pode sim ter algumas atitudes que vão contribuir para passar por esse período de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, entender que é temporário, mas entender que a gente também tem que fazer a nossa parte. Né? Como eu disse, a gente tentar diferenciar o que está ao nosso alcance e o que não está. Quem ainda não se atentou a cuidar dessas questões de saúde emocional, observar isso, né? Observar sintomas, observar as pessoas à nossa volta, né? Na nossa casa. Principalmente crianças, né? Principalmente as crianças também estão sentindo demais. Idosos também. As crianças não estão vendo os amigos, não estão indo para a escola, que é uma coisa que eles, né, geralmente gostam muito, é importante para o desenvolvimento. Os avós que estão em casa, talvez, né, não estejam tendo contato com filhos, com netos, que é muito difícil, né? Eu acho que é aí que está bem presente esse... É complicado, né? Que nós, seres humanos, fomos feitos, né, para abraçar, para beijar, para ter aquele contato direto, né? E tira isso de você totalmente, fica muito complicado. Sim, tanto a parte afetiva como a parte social, né? De ter contato com pessoas e também de receber afeto. Sim. Então, realmente tem sido bem difícil, mas tentar suprir essas necessidades da forma como é possível agora. O celular está aí para isso, né? Computador, as redes sociais. A tecnologia está ajudando também, né? Sim. A gente falava até pouco tempo atrás, antes da pandemia, em usar menos, né? As redes sociais para... Hoje não tem como, né? Para fortalecer o contato presencial, mas agora parece que inverteu um pouco esse processo, né? Mas a gente tem que usar essa tecnologia, sim, a nosso favor. Está aí, eu conversei com a Daniele Gratão, ela que é psicóloga.
Dando continuidade ao programa, recentemente eu fiz uma reportagem mostrando o trabalho que é realizado pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e também o trabalho realizado pela Prefeitura de Votuporanga em relação à saúde mental. Nós fomos conhecer como é que é desenvolvido o trabalho nesses dois órgãos. Vamos conferir a reportagem. A Rede de Saúde Mental de Votuporanga é composta por 3 serviços diferentes, entre eles o Ambulatório de Saúde Mental. No local, são realizados atendimentos psiquiátricos e psicológicos que ajudam as pessoas com depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, fobias, entre outros. Por conta da pandemia, esses tipos de atendimentos estão crescendo a cada semana. Só para termos uma ideia, aqui no Ambulatório de Saúde Mental da Prefeitura de Votuporanga, que fica no bairro Pozo Bom, estão acontecendo, em média, 50 atendimentos por dia. De acordo com o coordenador da Rede de Saúde Mental, a maior procura pelos atendidos é em relação à depressão e ansiedade. Os atendimentos estão sendo realizados de forma individual e também online. A gente observa que nas últimas 2 semanas aumentou a procura, de pessoas para tratamento da questão da saúde mental. Hoje, aqui no município, a faixa etária de indivíduos que mais procuram atendimento está entre os 20 e 40 anos, a grande maioria mulheres. A gente acredita que isso tem uma relação muito próxima com a questão da pandemia, porque o isolamento social, a vulnerabilidade que os indivíduos ficaram, o próprio isolamento, tudo isso favoreceu para mexer com a emoção e os sentimentos da uma população. E quem tinha aí já uma predisponibilidade para transtornos ansiosos ou depressivos, acabou esse período da pandemia colaborando muito para desorganizar essa questão psíquica da população. Uma das grandes preocupações nesse período de pandemia são os suicídios, cujas tentativas aumentaram consideravelmente. A participação da família é fundamental nesses casos. Lembrando que estamos na campanha Setembro Amarelo, cujo objetivo é prevenir os casos de suicídio. Esse mês de setembro é o mês da visibilidade, aos indivíduos vítimas de tentativa de suicídio. Aqui no nosso território, nesse período da pandemia, não se registrou nenhum caso confirmado, mas houve-se um aumento das notificações. Em média, aqui em Votuporanga, a gente tinha de 4 a 6 notificações semanais. Nos últimos meses, aí, por conta da pandemia, a gente já chegou a registrar num único dia de 8 a 10 notificações. Votuporanga conta ainda com o trabalho dos voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Com a pandemia, também aumentaram o número de ligações para o 188 em busca de ajuda. As pessoas que estão mais afastadas da sociedade procuram naturalmente alguém para conversar. E o CVV é uma dessas instituições que está aí para conversar com essas pessoas. Então, um aumento é registrado, principalmente nesse mês. E nos outros meses o aumento foi bem baixo, assim, não teve muito aumento comparado com o mês de setembro. Então, para você que está em casa, isolado ou passando por algum problema, é só ligar para o CVV. A gente vai estar aqui 24 horas para te atender de forma compreensiva, sem julgamento, é sigiloso, gratuito e o CVV está sempre disponível para a sociedade. Bom, então é importante você conhecer um pouco do trabalho da saúde mental da Prefeitura de Votuporanga e também do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. No programa de hoje falamos sobre as mudanças de comportamento durante a pandemia. Então fica aqui a nossa dica para você que está se sentindo solitário, você que está com depressão, com algum tipo de problema, que tudo na vida passa e essa pandemia não é diferente. Então, para você que está distante da sua família, das pessoas que você ama, tenha força, tenha fé e, se necessário, procure a ajuda de um profissional, que isso vai te fazer muito bem. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um forte abraço para você e eu te encontro no próximo programa Cidadania com mais um tema do seu interesse. Muito obrigado e até lá!